Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada o tema do nosso mergulho de hoje vai bem além daqueles... Daqueles filmes clássicos de Hollywood, né? Exato, aqueles filmes com telas pretas e um monte de letras verdes caindo sem parar. Enquanto um lobo solitário digita freneticamente em um porão escuro. Isso. O que a gente tem em mãos hoje é uma exploração real e incrivelmente complexa do mundo da segurança cibernética e da engenharia social. Uma realidade bem diferente da ficção. Com certeza. A nossa base para a conversa de hoje é uma pesquisa técnica bem abrangente sobre princípios de segurança e engenharia social. Um material que foca bastante nos atores de ameaças e nos vetores de ataque. E também no uso da inteligência artificial na defesa e naquelas táticas de manipulação humana. A missão dessa nossa exploração, para quem nos escuta, é justamente decodificar quem está atacando sistemas modernos. E como eles fazem isso? Tanto digitalmente quanto psicologicamente. E, claro, como a linha de defesa se organiza. Então, ok, vamos desempacotar isso. Por que as nossas vidas digitais, governos e negócios se tornaram alvos de tanto valor hoje em dia? É que essa é a grande transição da nossa infraestrutura moderna. A segurança cibernética não é mais apenas sobre erguer aquelas paredes digitais intransponíveis. Os firewalls. Exatamente. É fundamentalmente sobre entender o comportamento humano e as motivações por trás das telas. A economia, a logística, a saúde, tudo migrou para o digital. Onde está o dinheiro e os dados, está o alvo, né? A regra básica da humanidade prevalece. Onde tem concentração de valor, tem pessoas desenvolvendo métodos sofisticados para pegar esse valor. E é por isso que entender quem ataca é o primeiro passo para a defesa. Sem dúvida. E falando em quem ataca, a gente entra naqueles famosos chapéus ou hats do submundo hacker. Fica muito claro no material que a imagem do criminoso isolado já era. Ficou totalmente no passado. Quando a gente analisa os black hats, que são os vilões clássicos focados em motivação financeira, a gente vê verdadeiras corporações. O nível de profissionalização deles é assustador. Hoje tem operações de black hats que funcionam no modelo de ransomware as a service. O sequestro de dados como um serviço de assinatura. Isso mesmo, eles têm equipes de desenvolvimento, suporte técnico para ajudar a vítima a comprar criptomoeda para pagar o resgate. É um absurdo pensar que eles têm até departamento de recursos humanos para recrutar talentos. É o crime organizado operando como empresa. E o impacto vai do roubo de dados até parar hospitais inteiros. E do outro lado, a gente tem os white hats, os hackers do bem. Os hackers éticos. A dinâmica deles é fascinante porque eles usam o mesmo arsenal técnico. As mesmas ferramentas de invasão. Sim, mas com permissão. As empresas contratam esses profissionais para fazer teste de penetração e tentar quebrar as defesas de propósito. Para achar a falha antes do black hat. Exato. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante na pesquisa é a área cinzenta, os grey hats. Eles não têm más intenções puras, mas agem sem permissão. Eles invadem pelo desafio e depois avisam a empresa. Aí que tá o problema. A questão central com os grey hats é a total ausência de consentimento. É como se alguém arrombasse a porta da frente da sua casa, andasse pela sala e deixasse um bilhete na geladeira. Dizendo que a sua fechadura é fraca. Por mais que a intenção não seja roubar nada, a invasão aconteceu. Isso gera um pânico enorme nas empresas. Dispara alarmes, gasta recursos e o pior, se a empresa não pagar uma recompensa, nada impede que esse grey hat venda a falha no mercado clandestino. Quebra de confiança total. E a fonte também traz um fato histórico memorável sobre os Blue Hats. Sim, os profissionais contratados de fora para testar software antes do lançamento. E o nome possivelmente vem dos crachados azuis dos funcionários da Microsoft. Muito curioso isso. Mas descendo um pouco o nível técnico, a gente chega nos script kiddies. Eu confesso que me diverti com esse termo. Os novatos. Pois é. Eles não sabem programar direito, mas usam ferramentas prontas para ataques simples, como um DDoS, só para chamar atenção. O que é fascinante aqui é o contraste brutal de motivações. Os script kids buscam só fama fácil ou vandalismo em fóruns de jogos. Isso contrasta de forma extrema com os hacktivistas. Grupos como Anonymous, Wikileaks e Lososec. Precisamente. Com os hacktivistas, a motivação não é financeira nem vaidade.
É puramente ideológica, social, ambiental ou política. Eles atacam governos e grandes corporações. E por terem esse propósito, eles são adversários incrivelmente persistentes, usam habilidades muito profundas e, independentemente de qualquer viés político, o impacto deles força mudanças globais na proteção de dados. Não tem como ignorar o peso que eles têm no cenário. Entendido esse elenco de personagens, a gente precisa olhar para o campo de batalha. O conceito de superfície de ataque. Sim, pense na superfície de ataque como o perímetro de uma fortaleza medieval. Os muros, as portas. Cada porta, janela, ponte levadiça e até os guardas compõem essa superfície. No digital são os servidores, aplicativos, usuários. E a regra de ouro é que quanto maior a superfície, mais vulnerável o sistema fica. Exato. O objetivo da defesa é restringir os acessos. Mas como a invasão acontece na prática? A pesquisa detalha os vetores de ataque, começando pelos baseados em software. Como o malware clássico, o ransomware que sequestra os dados, cavalos de Troia e injeção de SQL. E tem a IoT, a Internet das Coisas. Um termostato inteligente pode ser a porta de entrada. Porque esses dispositivos geralmente têm uma segurança muito fraca. Eles são a janela esquecida aberta nos fundos da fortaleza. E a gente não pode esquecer dos exploits de dia zero. Esses são perigosos. São falhas de software até então desconhecidas pelos próprios criadores. É uma corrida contra o tempo. 0 dias para consertar. Além do software, temos os vetores de rede e autenticação. Ataques DDoS, interceptação de Wi-Fi e os ataques de senha. Que são muito comuns. A gente tem a força bruta, que é tentativa e erro super rápida, e o ataque de dicionário, com palavras previsíveis. Mas o material detalha as Rainbow Tables. Como isso funciona exatamente? É uma matemática interessante. Quando uma senha é salva de forma segura, o sistema não guarda a palavra em si. Ele passa por um algoritmo e gera um hash, que é uma representação criptografada. Então o sistema só conhece esse hash embaralhado. Isso. Se o atacante rouba o banco de dados, ele só vê os hashes. Em vez de tentar adivinhar a senha e calcular o hash uma por uma, o que levaria anos, ele usa as Rainbow Tables. Que são tabelas pré-calculadas. Exatamente. Bancos de dados enormes que já têm todas as palavras do dicionário e seus respectivos hashes calculados. É como se tem um catálogo telefônico invertido. Perfeita analogia. Você tem um número embaralhado e só procura qual nome ele corresponde. Isso acelera a quebra de senhas assustadoramente. Diante de tudo isso, como é que a gente luta contra isso? A resposta da pesquisa é a inteligência de ameaças, ou CTI. A coleta de inteligência que vem de fontes abertas, como fóruns e notícias, e fontes fechadas, que são proprietárias. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material esclarece a grande confusão entre Deep Web e Dark Web. Uma confusão muito comum, diga-se de passagem. A Deep Web é simplesmente toda a parte da internet que não é indexada pelo Google. Bancos de dados de empresas, intranets, portais acadêmicos. Isso não tem nada de legal. Já a Dark Web é a parte oculta intencionalmente. Requer softwares específicos, como a rede Tor, para garantir o anonimato. E o texto destaca uma contradição forte aí. Muito forte. Na Dark Web ocorrem as vendas ilegais e contratação de hackers, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta vital para jornalistas e ativistas. Para fugir da repressão de governos autoritários. Exatamente. É uma tecnologia neutra servindo aos dois extremos do comportamento humano. E é daí que vem muito dado. Mas coletar informação não é ter inteligência. E é aí que entra o papel da inteligência artificial na defesa. Porque cruzar esses dados humanamente é impossível. Gigantes como o Google, Microsoft e agências governamentais como a NSA e o DHS usam o IA o tempo todo. Além de empresas especializadas tipo Symantec, Palo Alto e CrowdStrike. Todas elas dependem de machine learning e análise preditiva. A IA faz a detecção de anomalias em tempo real e reconhecimento biométrico avançado. O que um analista levaria centenas de horas para cruzar, a máquina faz em segundos. E o mais importante é o isolamento automático de sistemas infectados. A IA bloqueia o ataque na raiz. É uma muralha tecnológica incrível. Mas eu quero mudar o foco agora.
E se o sistema de segurança for absolutamente perfeito? É aí que entra a parte mais frágil da equação. O fator humano, a engenharia social. É mais fácil hackear a mente humana do que o servidor. Sem sombra de dúvida. A engenharia social não exige conhecimento técnico nenhum, apenas manipulação psicológica. É usar alavancas mentais. A pesquisa lista princípios psicológicos bem específicos. Como a autoridade, fingir ser um chefe exigindo uma ação imediata, ou o governo. Tem também a escassez e a urgência. Causar aquele pânico para a pessoa agir sem pensar. O sequestro da amígdala que a gente chama. Além disso, usam a familiaridade, fingindo ter os mesmos gostos para criar conexão. E a prova social. Aquela história de dizer que todos os seus colegas já fizeram isso, então você tem que fazer também. Sim. E as técnicas no mundo real para aplicar isso são variadas. Vai desde o roubo físico, o famoso mergulho em lixeiras ou dumpster diving, procurando organogramas ou documentos da empresa. Até a criação de perfis falsos online. E, claro, o phishing. Que tem várias variantes no material. Tem o tradicional, que é jogar a isca de e-mail para ver quem clica, e tem o spear phishing. Que é altamente direcionado. Eles usam informações coletadas especificamente sobre aquela vítima. É um ataque de arpão. E quando esse arpão mira os grandes executivos e CEOs, a gente chama de whaling, a caça à baleia. Porque essas pessoas têm acesso a dados extremamente críticos. E não podemos esquecer do vishing, que é o phishing por voz, via ligações telefônicas. É a manipulação em tempo real. Além disso, a gente tem o spam em massa e a coleta de credenciais com aquelas páginas falsas de bancos. Eu fiquei muito espantado com a parte dos hoax e das campanhas de influência. Os hoax são aqueles boatos, alertas falsos de vírus que se espalham pelo pânico da nossa audiência. E a campanha de influência é algo muito mais profundo. Ela molda o comportamento de sociedades inteiras. O material detalha bem os passos disso, como funciona. Primeiro, eles identificam o alvo, um grupo demográfico específico. Depois, criam uma narrativa falsa ou conspiratória para gerar forte emoção. E aí vem a amplificação. Sim, usando exércitos de bots nas redes sociais para dar a impressão de que todo mundo está falando sobre aquilo. Por fim, eles medem o impacto. É a engenharia social usada não para roubar uma senha, mas para mudar atitudes sociais e políticas. É assustadoramente eficiente. O que nos lembra que o alvo principal não é o computador. É o comportamento de quem está atrás da tela. Um clique apressado pode derrubar a muralha que a inteligência artificial levou meses construindo. Uma única decisão emocional passa por cima de qualquer firewall. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Essa nossa exploração mostra uma dualidade muito clara. A segurança cibernética hoje é um equilíbrio delicado. De um lado, a hipertecnologia com inteligência artificial e aprendizado de máquina. Do outro, a psicologia comportamental humana. E a conclusão é que o pensamento crítico, a adoção da verificação em 2 etapas e a literacia midiática são as nossas melhores defesas reais. A segurança da informação deixou de ser um problema só do pessoal de TI. Passou a ser uma habilidade essencial de sobrevivência para todos nós. Exatamente. E isso nos leva a uma ideia bem instigante para o futuro. Algo que não estava diretamente nas fontes, mas que constrói sobre tudo isso que a gente analisou. Qual seria? Pense o seguinte, se a inteligência artificial já é usada para nos defender e a engenharia social prova que a confiança na voz e na familiaridade é o nosso maior ponto fraco, Certo. o que acontece quando os atores de ameaças começarem a usar IA para clonar perfeitamente a voz, o rosto e os padrões de digitação dos nossos entes queridos em tempo real? Nossa. Se a personificação se tornar indistinguível da realidade para os nossos sentidos, como a humanidade vai redefinir o conceito básico de confiança no futuro? É uma reflexão pesada e extremamente necessária. Muda completamente o jogo. Bom, a gente agradece muito a companhia de todos que acompanharam esse mergulho profundo pelas sombras e luzes da internet. Fica o convite para que nossa audiência continue questionando tudo que vê na tela e, claro, tudo que escuta no fone. Até a nossa próxima exploração.